Olá, querido, graça e paz. Continuando nosso estudo da carta aos Gálatas, nós vemos o seguinte, aqui no verso 18 do capítulo 5. Mas vocês são guiados pelo Espírito. Nós não estamos mais debaixo do que da lei. Corta a lei da sua vida, querido. Viva pelo verdadeiro evangelho. Viva pelo Espírito. Ora, as obras da carne são manifestas. O que são? Olha, repara, queridos, nós vamos falar das obras da carne. Mas eu queria chamar a atenção aqui para o verso 22, sobre o fruto do Espírito. A grande questão aqui é o seguinte. As obras da carne falam da nossa força. O que é uma obra? Obra é algo que a gente faz. É algo que a gente age com a nossa própria força. Não é verdade? Então as obras da carne são coisas produzidas realmente por nós. Mas o fruto ele é algo sobrenatural. Como que uma árvore produz fruto? Não é algo é algo que a gente já espera. Você planta a semente da árvore, a árvore crescer, cuidar bem da árvore, ela vai dar fruto? Possivelmente sim. Mas não é algo que depende de nós, depende das condições ao redor. Mas ela não depende, o fruto não depende de nós. Depende das condições. Então essa é a grande questão, é a grande diferença entre obras da carne e fruto do Espírito. As obras da carne, elas são o quê? São coisas que a nossa força faz. E a nossa força faz o quê? Imoralidade, impureza, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já adverti, aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Então, queridos, aqueles que vivem pela força não vão herdar o reino de Deus. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Por quê? Porque está fora do Evangelho. O Evangelho fala do quê? Da gente crer no poder sobrenatural de Deus. Mas o fruto do Espírito é o quê? O que o Espírito gera em nós? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, querido, não há lei. Contra essas coisas não há religiosidade. Por quê? Porque elas nascem do quê? Da minha relação com Deus. Elas são fruto do quê? Do Espírito Santo. Elas nascem de nós a partir do momento que a gente tem essa relação, essa intimidade com Deus. E o Espírito Santo vai gerando em nós o amor. O Espírito Santo gera em nós a paz. Ele gera em nós a alegria. Depende do quê? De eu criar o ambiente certo. Uma árvore precisa o quê? De cuidado. Ela precisa o quê? De água. Ela precisa o quê? Adubo. A árvore precisa do quê? De sol. E a gente precisa o quê? Das condições certas. Que condições podem ser essas? Vou dar alguns exemplos. Por exemplo, a sua vida congregando na igreja. Você ser uma pessoa que congrega realmente, que participa das atividades, da vida da igreja. É uma pessoa que é generosa, que participa dos desafios, que participa junto com os irmãos, uma pessoa amorosa, que ama, uma pessoa que está ao redor das outras, que procure conhecer a palavra, estudar a palavra, sabe? E quanto mais eu vou vivendo, vou tendo esse ambiente, mais eu vou tendo o quê? Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas, queridos, não há lei. Então, as obras da carne é coisa que eu faço com a minha força. E o fruto do Espírito é algo sobrenatural que o Espírito Santo vai gerar em nós. Aos que pertencem a Cristo Jesus, crucificaram a carne, com suas paixões e seus desejos. Então a gente deve o quê? Pegar nossos desejos e paixões e levar para onde? Para a cruz. Aí a grande diferença da tal da hipergraça. A hipergraça diz que você pode continuar com seus desejos e paixões. Deus não se importa se você ficar com seus desejos e paixões. Conquanto que você não atrapalha a vida de ninguém, certo? Mas o que a Bíblia nos diz? Que a gente deve crucificar nossas paixões e os nossos desejos. Que eles são obras do que? Naturais da nossa carne. Então, se vivemos pelo Espírito, andemos pelo Espírito. Então, a gente deve fazer o quê, queridos? Viver pelo Espírito. Olha a palavra pelo. E andar. Como?
também pelo Espírito. Nós somos guiados pelo Espírito. Por isso que uma vida de intimidade é muito importante, porque é através da vida de intimidade com Deus que nós vamos conseguir, que você, que eu conseguimos o quê? Viver, andar pelo Espírito. A gente não pode ser presunçoso, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Não, não. Repara que Paulo está falando aqui, tanto nas obras da carne, como agora aqui embaixo, no verso 26, ele vai pegando que não sejam presunçosos, provocando uns aos outros, tendo inveja. Por quê? Porque quando nós agimos na carne, vai ter o quê? Vai quebrar a unidade. Quando nós agimos na carne, vai quebrar a unidade com os irmãos. Nossa relação com nossos irmãos vai ser o quê? Vai ser afetada. E aí eu vou ser um presunçoso, eu vou provocar, eu vou ter inveja. Aí eu tô fora. Agora, Deus nos chama aqui a uma intimidade com Ele. Então, queridos, nós pertencemos a Cristo. E a gente vive pelo Espírito, a gente anda pelo Espírito. Uns aos outros pelo Espírito. Somos uma comunidade, a igreja é uma comunidade de fé que vive pelo Espírito Santo. Agora, a aplicação. Como é que a gente pode aplicar todo o capítulo 5? Primeiro, viver a liberdade do Evangelho. Eu não estou preso mais em uma atitude religiosa, por assim dizer. Não vai me fazer, por exemplo, vir ao culto. Vai me dar salvação? Não. Mas vir ao culto vai me dar o quê? Condições, vai criar uma atmosfera para quê? Para que o fruto do Espírito nasça, por exemplo. E aí eu vou usar o quê? A liberdade que eu tenho em Cristo Jesus. Para o quê? Para servir o meu irmão com o quê? Com amor, por exemplo, com a benignidade, com a amabilidade. Vir ao culto não vai me dar salvação, mas vir ao culto vai criar condições para que eu possa o quê? Matar os desejos da minha carne. Não agir na minha força. Dar o dízimo, por exemplo, ser um ofertante, não me dá salvação, mas ele me leva ao que é um quebrantamento, me leva ao que é uma confiança em Deus. Isso vai gerar o quê? Isso gera fé, que é fruto do Espírito. Sabe, meus queridos, a liberdade que nós temos em Cristo, ela nos é dada para que nós não vivamos presos em eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, eu vou ser guiado pelo Espírito. O Espírito vai me mandar fazer isso, o Espírito vai me mandar fazer aquilo. Basicamente isso. Não podemos retornar à escravidão. Não podemos voltar à escravidão. O que é escravidão? O pecado. Há uma vida querendo fazer coisas para ser aceito, porque a religiosidade é isso. Religião que é um religar com Deus. As pessoas que querem fazer o quê? Querem sempre fazer alguma coisa para se juntarem até Deus. Uma vez perguntaram para C.S. Lewis, grande autor cristão, qual que é a grande diferença do cristianismo para as outras religiões. E as pessoas discutiram muitas coisas, aí ele falou uma coisa, a graça. Por quê? Porque em todas as religiões você precisa fazer uma coisa para ser aceito. Mas no cristianismo, nós o quê? Nós já somos aceitos por Deus. É necessário que nós façamos o quê? Entreguemos a nossa vida, a nossa confiança a Ele. Através da morte e do sacrifício de Jesus na cruz. Aí sim a gente precisa exercer essa fé, essa confiança em Jesus. E a partir desse momento o Espírito Santo vem em nós. A gente vive uma vida e a gente passa a viver uma vida de arrependimento. Porque a escravidão é sempre achar que coisas vão me salvar, mas somente Cristo nos salva. O verdadeiro evangelho, como eu já disse, gera frutos. Uma vez que eu sou livre, eu vou gerar essa liberdade, me dá a condição de gerar uma atmosfera para que os frutos nasçam, porque eles são uma obra sobrenatural do Espírito Santo. O falso evangelho, a religiosidade leva a obras, e estas acabam sendo obras da carne. E essas obras da carne, como um dos pontos chaves que eu vejo na carta aos Gálatas, que aqueles irmãos que tinham uma unidade quebrada, então eles estavam tendo facções, quer dizer, grupos, inveja um do outro, ganância. O espírito de generosidade já não estava mais acontecendo na igreja. Por quê? Porque a religiosidade toma conta. Quando a religiosidade toma conta, a unidade é quebrada. Queridos, que Deus possa continuar te dando muita luz e revelação em nome de Jesus. Amém.